Olá, vamos a mais um vídeo sobre o tema ansiedade. E agora nós vamos tratar das ansiedades pelas suas nominalizações, os nomes que ela recebe. E são vários tipos de ansiedade. Então agora, como início dessa nova série aí, vamos iniciar pelo início da vida, né? Que são as crianças, os jovens. E existe um transtorno de ansiedade chamado TAS, T-A-S. É o transtorno de ansiedade da separação. Assim como o chamado mutismo. O que é mutismo? Mutismo é um transtorno psicológico caracterizado, especialmente em crianças, que se recusam a falar de determinados assuntos, determinadas situações, em que uma outra pessoa consegue falar. Geralmente é por crianças tímidas ou que se transformaram em crianças tímidas, especialmente as crianças introvertidas e ansiosas. Sim, crianças se tornam ansiosas com a separação dos pais, e esse transtorno muito comum, porém também existe em adultos, adolescentes e adultos. Eu conheço casos em que nos adultos já se transformaram também em TAG, transtorno de ansiedade generalizada, inclusive com depressão, com vitimismo, com coitadismo. Então é muito importante nós tratarmos as crianças desde o início. E hoje, com os estudos avançados que temos sobre a mente humana, isso é relativamente fácil. Então, esse transtorno de ansiedade da separação é caracterizado normalmente, inicialmente, pelo medo, tá? Pela ansiedade excessiva em relação a não ver pai, a não ver mãe, pelo apego, o apego emocional, o apego sentimental. E observe diferenças que existem em relação à criança, como ela era com os pais e agora que ela está com um pai ou uma mãe, ou uma mãe ou um pai. Esse apego que o subconsciente dela aprendeu com o tempo e que agora não existe mais, dificulta para a criança se socializar. Ela passa a ter uma empatia, uma dificuldade inclusive em concentração. Dependendo da idade da criança, elas também podem criar alguns medos excessivos, como por exemplo, medos de monstro, tem bicho embaixo da cama, dormir de luz acesa, não querem mais ficar no escuro, inventam ladrões, acidentes e outras situações que são causadas através da imaginação e percepções de perigo. Também é evidente que influenciado pelo que mais se assiste, pelo que mais está na televisão. E esse cuidado é muito importante. Você mãe, você pai, que está separado, corte, mas corte definitivamente certas coisas na televisão, especialmente crimes, violências, notícias ruins, porque isso penetra muito fácil, muito fácil no consciente e no subconsciente das crianças. E aí elas começam a imaginar quadros dissociativos associando a situação dela. E elas imitam essas notícias
no cotidiano, no dia a dia da vida dela. E aí, por essa falta de apego de um ou de outro pai ou mãe, elas deixam de realizar tarefas básicas, como por exemplo, ir à escola, ir num supermercado sozinho, fazer uma compra. Lembrando que todo esse transtorno, ele vai se avolumando na cabeça da criança, ele vai aumentando na cabeça da criança. Então essa ansiedade, senhores pais, senhoras mães, devem ter muita atenção, muito cuidado nisso. E ela deve ser tratada o mais rápido possível, em conjunto, se possível, com psiquiatra, com psicólogo, com psicoterapeuta. Porque a ansiedade da criança em si não mata, diferente já dos adultos, mas cria um mal-estar desgraçado, um mal-estar grande na criança e que vai piorando dia a dia, inclusive ocasionando muito constantemente problemas de saúde. Problemas de saúde na criança. Lembrando que uma criança ela vem sem problemas de saúde, ela adquire. E esses distúrbios, por assim dizer, numa criança excessivamente ansiosa, quando separada dos pais, fica excessivamente propensas a ter amizades correlatas, iguais, buscar amizades com a mesma situação. E aí, muito cuidado com essas amizades. Os pais então devem estar atentos, devem estar vigilantes nessa situação, pois elas ficam fragilizadas emocionalmente. E qualquer pessoa que chega perto delas e faz um carinho, um afeto, um pertencimento ao grupo, essa criança se associa. E isso, essa técnica do pertencimento, pertencer a um grupo, é muito, muito utilizada por pessoas de má índole, inclusive traficantes, pessoas que utilizam drogas. Você é meu companheiro, você é minha companheira, você é meu amigo, você é minha amiga. Então muita atenção nesse tipo de relacionamento, pois a criança fica carente do pertencimento. Ela ficou dividida entre pai e mãe, mãe e pai, e essa carência do pertencimento que antes ela tinha, tá? É algo dentro do subconsciente muito frágil, muito, muito frágil. Então, muito cuidado com o pertencimento, o mundo em que essa criança está convivendo. Eu sei que esse é um tema delicado e que choca, está chocando provavelmente você mãe, você pai. E a ansiedade da separação é diferente do apego normal. As crianças com esse transtorno só pensam no medo inerente da separação. E agora? Não estou com meu pai ou não estou com a minha mãe? Estou dividida. Então, muito cuidado nisso. Eu sei que é um tema chocante. Provavelmente eu vou fazer um segundo vídeo sobre esse assunto. E essas crianças passam a ter pesadelos durante o sono. Elas começam a fazer queixas físicas regulares. Dói aqui, dói ali, dói lá. Talvez até, como eu já disse, relutem, não queiram mais ir à escola, etc. Porque lá elas têm tarefas a cumprir, obrigações. E a criança nessa fase, ela quer se isolar dessas tarefas e dessas obrigações. E como iniciar um tratamento com essas crianças? Primeiramente, com quem ela convive, pais, mãe, avó, avô, devem observar quais as mudanças que estão ocorrendo nela.
E melhor ainda é escrever, anotar. Está percebendo algo diferente? Anota esses comportamentos. Porque, como já disse, a ansiedade da separação é diferente da ansiedade do apego normal. As crianças com esse transtorno, elas só ficam no medo constante da separação. E como enxergar tudo isso? Então vamos lá. Alguns sintomas que as crianças passam a ter: alterações de sono, não dormem mais regularmente, acordam durante a noite, durante a madrugada. Tensão muscular, começam a ter dores físicas, especialmente nas costas, no peito. Elas têm desejos contrários e provocativos àquela pessoa com quem ela vive, seja a mãe, o pai, o avô, a avó. Ela sempre contraria. Isso é um indicativo muito sério e muito importante. Quando ela está com um, ela quer estar com o outro. Quando ela está com a mãe, quer o pai. Quando está com o pai, quer a mãe. Então o subconsciente procura inocentemente a união do pai e da mãe. E essa união entre eles já não é mais possível por diversos motivos. Então a criança passa a ter também ataque de nervo. Isso mesmo. Falar alto, gritar, gesticular. Uma histeria, por assim dizer. Um outro fator importante, que me recordo agora, é o apetite desregulado. Ela passa a não se alimentar mais como se alimentava antes. Ela evita as comidas saudáveis. Sentar junto com a mãe, ou com o pai, ou com a família é muito importante nesta hora. Ela prefere comidas não saudáveis, como guloseimas, salgadinho, o tal dos fast foods. Então essa criança passa a ter problemas digestivos, inclusive as dores na barriga, etc. Inclusive problemas de intestino. E sobre o intestino eu vou fazer um vídeo especial. Nós temos neurônios semelhantes no nosso intestino, semelhantes ao da cabeça. Esses problemas digestivos vão ocasionar na criança vários outros problemas e perigos. Essa criança também procura isolamento, ficar sozinha, num quarto, em local a sós. E acreditem, o mais perigoso desse isolamento no mundo de hoje é o celular. O mundo virtual. O uso excessivo do celular. Como eu já disse antes, ela passa a ter falta do pertencer a alguém, pertencer a um grupo. E esse pertencimento é algo incrível, ocasiona vários problemas. E o celular, o mundo virtual, proporciona isso. Ela tem uma falsa ilusão de que está pertencendo a um grupo, pertencendo a um novo amigo, fazendo uma nova amizade, uma nova amiga. Eu vou continuar parando daí, falando do pertencimento no meu próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Se achou esse tema interessante, quer aprender um pouco mais, procure um psicoterapeuta para o seu filho, para a sua filha. Dê o seu like. Passe esse vídeo para outras pessoas que têm esses problemas. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.